Olá, você que me assiste, tudo bem? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma aula. O meu nome é William e você está no canal Escola de Eruditos, dando continuidade aos nossos estudos sobre a iniciação aos símbolos sagrados. No estudo de hoje eu trago aqui mais duas simbologias que têm conexão com o reino espiritual, que têm conexão com o sagrado, com o divino, que são as figuras do cordeiro e do bode. Como já falado em um estudo anterior sobre a simbologia sagrada, nós devemos ter em mente que todo símbolo ele é um ponto de consciência que nos conecta com uma outra realidade, e nos favorece um certo entendimento que até então não tínhamos se não fosse representado por tais símbolos. E nós vamos ver que nesse estudo tanto o cordeiro como o bode têm sim ligação com o sagrado, tá certo? Bom, vamos começar falando aqui do cordeiro porque o termo Cordeiro de Deus, ele é o símbolo mais conhecido em todo o Ocidente, porque foi um símbolo atribuído a Jesus pelo seu sacrifício realizado na cruz. João 1:29 diz: No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse então é o título mais conhecido, dizendo assim, de Jesus através do seu sacrifício. Já o bode, ele tem associações muitas vezes equivocadas, porque muitas pessoas atribuem somente o bode ao mal, atribuem a simbologia do bode somente aquilo que é maléfico. Mas por que eu estou falando que é um equívoco comparar o bode somente com algo maléfico? É porque o bode tem ligações com o sagrado dentro da religião hebraica e também com o Templo de Salomão. Para quem não sabe, nos ritos antigos da religião hebraica, os sacerdotes faziam um sacrifício com 2 bodes, onde um era colocado no altar, e era feito isso somente pelo sacerdote, e o outro bode era para a expiação. Nós encontramos essa informação no livro de Levíticos 16, 5-8, que diz: E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Depois Arão oferecerá o novilho da expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, um pelo Senhor e a outra pelo bode emissário. Bem, essa associação é considerada sagrada porque tem uma associação com o Templo de Salomão, né? Que é um símbolo imponente, considerado sagrado pela religião hebraica. Mas não é uma ligação somente ao sagrado por causa do templo, porque nós devemos fazer uma pergunta: o que existia dentro do Templo de Salomão? E a resposta é a Arca da Aliança, que é o artefato, foi o artefato considerado mais sagrado pela religião hebraica. E, por sua vez, a arca tinha uma ligação com o divino. Sendo assim, o bode, de certa forma, tem ligação com rituais que eram feitos no templo em Jerusalém e, consequentemente, uma ligação com o sagrado, porque nós vimos que um bode era oferecido, né, a Javé. Sendo assim, pessoal, tanto o bode como o cordeiro são símbolos que representam algo sagrado. E não só eles têm essa ligação com o sagrado, como também tem uma representação de templo sagrado. Porque Jesus falou sobre ele ser o templo sagrado, ou seja, do Cristo que haveria de ressuscitar, porque como ele tem o emprego desse termo Cordeiro de Deus, ele fala aqui sobre ele ser o templo que ele iria levantar depois de 3 dias, ou seja, ressuscitar. Em João 2, 19 e 22 diz: Jesus respondeu e disse-lhes: Derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado esse templo e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Veja então que tem mais uma representação. Templo é ligado então a bode
e ao cordeiro. Tem ambas as duas simbologias ligadas também com o sagrado. Mas como eu falei na aula anterior sobre os símbolos sagrados, pessoal, é bom lembrar que todo símbolo tem sua polaridade, e o cordeiro também, porque o cordeiro, por ser filho de ovelha, ele tem na própria ovelha sua polaridade negativa. Então, é a ovelha negra, né, que se diz em nossos dias, representando algo negativo, e que no tempo de Jesus essa ovelha negra era chamada de ovelha desgarrada, ou seja, uma ovelha rebelde. Da mesma forma, o bode também tem sua polaridade negativa, porque justamente tem associação com o diabo, com Bafomé, com Satanás, com práticas de bruxaria e de rituais com associação ao mal. E é por esse motivo que nós devemos entender com clareza, profundidade, os significados e as conexões dos símbolos para não fazer associações equivocadas, tá certo? Bom, olha só que interessante, as palavras capricho e capricórnio resultam da raiz latina caper, que significa precisamente, olha só, bode. Então, pessoal, apesar de mencionados na Bíblia e utilizados pelos hebreus nos seus sacrifícios, os bodes foram depois utilizados pelas autoridades eclesiásticas cristãs da Idade Média como representação somente do diabo ou do mal, né? E foi nesse tempo, então, que se pintou aquela figura icônica do diabo possuindo 2 chifres, vermelho lá, com os chifres à vista, com aquele seu rabinho, as pernas de bode, né? Assim como o bode, né, tem o rabo, tem os seus chifres, enfim. Então, ele teve associação direta com o mal. E foi esquecido essa simbologia que ele tinha com o sagrado, porque era feito rituais lá no Templo de Salomão. E assim, então, pessoal, o bode passou a ser associado a práticas de bruxaria, a própria luxúria, né? Tornando-se impuro e maléfico. Então veja que tem essa polaridade, tem a dualidade em todos os símbolos, pessoal. Portanto, o bode também tem uma figura de confrontamento, de transformação, de transmutar o mal em bem, as trevas em luz, assim como tem ligação com os anjos caídos no processo da evolução humana, que nós iremos falar sobre isso em outro estudo. Então essa questão da pintura do diabo aconteceu na Idade Média com a associação ao bode, tá certo? Existe a simbologia, pessoal, dentro do tarô, que é o arcano 15, que ele possui uma figura do diabo, que é a oposição. O que é o diabo? É a oposição do bem na vida do homem, não é um ser antropomorfo ou um bicho como foi pintado na Idade Média, não. O diabo quer dizer tudo aquilo que atrapalha a evolução consciencial e espiritual do homem. Então tudo isso pode ser considerado como diabo. O próprio Jesus chamou Judas de diabo por querer atrapalhar a sua missão na Terra. Está lá em João 6, 70 e 71. Porém, o tarô, pessoal, para quem eu não sou muito adepto a isso, não conheço muito, mas para quem sabe, ele possui simbologias com significados inversos para aquele que tem coragem de enfrentar seus medos. Ou seja, vencendo o símbolo negativo, se obtém o símbolo positivo. Então, é a mudança de polaridade, transmutação. E a frase que em algumas cartas que tem ali, até mesmo na figura de Bafomé, é uma frase que está escrito solve em um dos braços e coágula em outro, se refere então justamente à necessidade de se desfazer de velhos hábitos e crenças para que assim se possa criar algo de novo, algo melhor, dissolver e coagular, ou seja, dissolver e reconstruir, consolidar. E ele nos lembra que às vezes nós precisamos quebrar coisas antigas em nós para criar algo melhor. Isso se tratando de todos os aspectos, principalmente as nossas crenças. Bom, voltando a falar aqui, pessoal, do cordeiro, que ele é símbolo de pureza, de libertação. Quando se trata de libertação, esse símbolo ele começa a sua função ainda lá no Êxodo, quando Moisés pede então para marcar as portas ali do povo de Israel com sangue de cordeiro específico, veja, está lá em Êxodo 12. E termina esse sacrifício com Jesus na cruz, representando o cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo, Apocalipse 13, que é o Cristo que diminuiu o seu poder como Deus,
como parte da divindade maior, diminuindo a sua vibração divina para encarnar em um corpo humano conhecido como Jesus, Filipenses 2. Sendo assim, pessoal, tanto o símbolo do bode como do cordeiro tem conexão com sangue, tem conexão com transformação, com libertação, com purificação, com enfrentamento, com mudança. É a iniciação de transformação do bode, que representa a ignorância, o egoísmo, a oposição, para o cordeiro, que é sabedoria, amor e perfeição. Jesus até mesmo diz que ia separar os bodes das ovelhas. Então veja que o bode tem seu símbolo negativo, mas tem na constituição dos rituais hebraicos também uma ligação com o sagrado. E tem também o cordeiro como um símbolo de pureza, mas tem também aquela ovelha desgarrada, a ovelha negra. Então, portanto, todas as simbologias, irmãos, têm as suas polaridades, têm as suas dualidades. Por isso que é um símbolo de consciência que nos permite trabalhar em nós algo de mais profundidade, algo mais aguçado dentro da espiritualidade. Nós vamos ver depois as questões das metodologias onde se empregam certos símbolos, tanto na conexão da mentalização para melhor desenvolvimento da nossa consciência, como existe também o lado do negativo dessas magias que falam das magias negras, né? Magias negativas, que utilizam dessas simbologias em rituais exteriores para fazer barganhas então com entidades das trevas. Mas nós vamos falar tudo isso mais para frente. Nós vamos falar sobre a magia dos salmos, sobre a questão dos anjos que guardam cada salmo, os caminhos dos salmos e também do Apocalipse. Então nós vamos ter muito assunto para falar dentro dessa questão da iniciação aos símbolos sagrados, tá certo? Então, se não quiser perder, desde já eu peço gentilmente, se inscreva se não for inscrita, se não for inscrito. Se eu contribuir com esse assunto, por favor, deixe o like para fortalecer o canal. E se quiser compartilhar com outras pessoas, desde já fica aqui o meu agradecimento, tá certo? Vejo você no próximo vídeo, na próxima aula aqui na Escola de Eruditos. Até mais!